Parte 3 e última da nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou mostrar duas fotografias do livro para vocês, para a gente poder fazer uma comparação e também ter o que? Uma compreensão, ok? Então a primeira é essa aqui, ó. Olha essa fotografia que a tia vai mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Vários prédios bem altos. E embaixo, o que vocês estão identificando? Muitas casas, mas a gente está o quê? Visualizando grandes prédios. E a segunda é um aglomerado de construções, ó, tá vendo? E aí aqui tem o quê? Tem aqui um monte de casas. Vamos fazer aqui uma observação? Na página 240, tá falando aqui sobre periferias e outros espaços marginalizados. O que será que essa palavra quer dizer? Também uma palavra que a gente vai trabalhar o significado dela na aula de significados, mas vocês podem pesquisar sobre essa palavra, tá? Mas olha que interessante, né? Nas cidades, as pessoas moram em diferentes bairros, não é verdade? Então, vamos fazer uma semelhança de bairros. Nós estamos no bairro de Guaratiba. Mas se a gente chegar aqui um pouquinho mais à frente, né? A tia mora no Caminho do Areal. Então, o meu CEP é o CEP de Campo Grande. Só que esse bairro aqui todo é o quê? Guaratiba. Só que se a gente for aqui um pouquinho mais para frente, depois ali daquela clínica da família, já é o quê? Campo Grande. E depois que a gente passa um pouquinho ali na estrada do Cachamorro, um pouquinho depois, já é o que? Campo Grande também. E o que vocês conseguem observar de diferença no mesmo bairro que a gente vive entre o bairro de Campo Grande e o bairro de Guaratiba? A tia pode dar alguns exemplos. Ó, por exemplo, aqui no bairro de Guaratiba tem hospital? Não tem hospital. Aqui no bairro de Guaratiba tem shopping? Não tem shopping, porque o Parque Shopping já faz parte de Campo Grande, tá? O que mais que a gente não tem aqui, que a gente pode observar? Vocês podem começar a fazer essas comparações para a gente poder identificar semelhanças e diferenças. Então, o que a gente tem de diferente de Campo Grande é o que também alguns comércios que a gente não tem aqui e que tem em Campo Grande. O que a gente não tem aqui em Guaratiba também? Clínicas médicas. A gente não tem aqui em Guaratiba, mas a gente tem aqui o quê? A clínica da família, mas só quando chega ali na clínica da família para lá, já é Campo Grande. Então, o que acontece? A gente precisa saber que dentro do nosso município e dentro do nosso bairro e dentro do nosso estado, existem diferenças, né, de estruturas de moradia, de pessoas que vivem de uma forma onde você mora e você vive de outra forma onde você mora também. Então, por exemplo, aqui na minha rua tem casas pavimentadas, bem organizadas, com muro, que são bem estruturadas, com calçada, bem bonita, com tudo bem limpinho, organizado. Mas se eu for um pouquinho mais lá pro final, eu vou ver casas que ainda não terminaram de serem construídas, que ainda não tem asfalto, que ainda não tem saneamento. Então, o que é saneamento? Saneamento é o quê? É quando o esgoto, ele é o quê?
transportado para uma rede de esgoto. Então, esse lugar onde eu tô falando não tem saneamento. Então, tudo isso é importante para que vocês entendam. Quando a gente vê essas duas imagens, né? A gente vê uma imagem aqui de uma estrutura de prédios, né? E de uma cidade aqui embaixo desse prédio, né? Que ela é o quê? Uma cidade de uma estrutura mais organizada. E a gente vê uma outra estrutura de uma forma desorganizada, porque ela está construída onde? Ela está construída sobre o quê? Sobre uma montanha, né? E ela tem o quê? Ela tem várias diferenças na construção. E aqui, inclusive, essa paisagem aqui é o Morro da Providência, tá? E aí, olha só, vamos lá, vamos junto comigo fazer aqui uma leitura muito importante. Trem da história. As comunidades onde se localizam moradias simples e improvisadas, igual essa do Morro da Providência, ó, ficaram conhecidas popularmente como favelas. A primeira favela do Brasil surgiu por volta de 1897. Olha como é antiga as histórias das favelas. No Rio de Janeiro, quando um grupo de soldados vindos da Guerra de Canudos, que é uma guerra muito importante que vocês vão aprender sobre essas guerras lá no Fundamental 2, tá? Em História vocês vão aprender sobre essas guerras. E principalmente no ensino médio vocês vão ver novamente falando sobre isso, mas eles vieram da Guerra de Canudos. Aí o que aconteceu? Essa Guerra de Canudos foi na Bahia. Sem ter onde morar, ocupou o Morro da Providência, que na época ficou conhecido como Morro da Favela. Como lata, né, e papelão e madeira, eles fizeram o quê? Eles fizeram de lata, papelão e madeira as suas casas. O número de moradores aumentou quando entre 1903 e 1904 o centro da cidade passou por uma reforma. E aí, por causa dessa reforma, na construção, houve o quê? Construção de avenidas e de grandes avenidas, né, que existem no centro do Rio. Essas pessoas também foram deslocadas dessas regiões e foram levadas para o Morro da Providência, sem opção. A população que foi expulsa do centro do Rio também passou a ocupar o morro da cidade. Hoje, o Rio de Janeiro tem 700 morros ocupados pela população. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre a atividade que vocês vão ter que fazer com a lupa na mão, que é essa atividade aqui, ó, que tem três perguntas para vocês responderem. E aí eu quero que vocês façam uma observação das duas imagens, ok? Virando a página, nós vamos para a página 242 e 243, que vai falar mais ou menos o que a gente já falou. Falta de moradias. Qual é a característica que a gente encontra, né? Hoje a gente sabe, que muitas pessoas moram nas periferias e nos morros, mas também nós sabemos que por falta de condições de não poder morar nem na periferia e nem nos morros, nós também temos o quê? Nós também temos os moradores de rua. E nós temos moradores de rua em Campo Grande. E nós temos moradores de rua também em Guaratiba, não aqui perto da gente, mas temos próximos da gente também. Então, assim, nós vivemos realidades, né, que dentro das nossas casas é de um jeito, mas bem próximo da gente é de outras formas. E é isso que a gente, na idade de vocês, já precisa começar a entender a diferença, né, e o que é igual, o que é diferente. Não é verdade? É igual em matemática, né? Que a gente trabalha as semelhanças, né? Que trabalhamos o igual e o diferente, não é verdade? É a mesma coisa com a vida.
entendeu? E aí aqui vem trazendo, para você saber mais, a moradia para todos. O que foi isso, a moradia para todos? Quem lembra? Vocês eram muito pequenos, mas a tia tem aqui na página 242, tem uma leitura aqui, ó, que foi para lutar por direitos, surgir um movimento de moradias para os sem-tetos, tá? E isso ocorreu na cidade de São Paulo em 1980. Então aqui vocês vão ver que há um grupo de pessoas fazendo uma manifestação. Aqui, ó, tá vendo? Outro grupo de pessoas. E aí esse movimento, ele foi um movimento muito importante. Porque eles são formados por pessoas que não conseguem pagar aluguel. E aí, hoje a gente tem, sabe, aquelas construções que é chamada de Minha Casa Minha Vida? Também foi para ajudar essas pessoas que não têm condições de pagar as suas, o quê? As suas moradias e os seus aluguéis estão altos, tá bom, crianças? Na página 243, vem aqui, ó, trazendo para vocês um texto e vem trazendo para vocês, ó, 6 figuras diferentes. E para finalizarmos, que nós vamos finalizar agora, nesse momento, o nosso capítulo 2, vem trazendo uma leitura muito bonita, tá? Que essa leitura aqui fala sobre o meu bairro é assim. E aí vocês vão observar essas figuras e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar com um X, ó. Agora observe as imagens de bairros diferentes das cidades brasileiras e assinale a que tem as características descritas no poema. E o poema se chama Meu Bairro é Assim, tá bom? Então, ó, um beijo. Na próxima aula, nós vamos recorrigir o nosso primeiro capítulo, vamos corrigir o nosso segundo capítulo e na terceira aula, depois da aula que vem, a aula do dia, deixa eu ver aqui no meu cronograma. Ó, essa aula de hoje é 3/7, nós fechamos o nosso segundo capítulo. A aula da semana que vem é 10/7. Na aula 10/7, nós vamos corrigir todas as nossas atividades. Então, a tia quer pedir para vocês fazerem as fichas de 5 a 7, tá? Façam as fichas de 5 a 7. E aí, na aula do dia 10/7, do dia 17/7, a gente vai fechar o nosso capítulo 3, que ele tá bem pequenininho. E no mesmo dia nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa correção. E aí a gente vai começar a trabalhar na semana seguinte as nossas aulas de revisão, tá bom? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, tá bom? Não se esqueçam que a gente vai corrigir as fichas de 4 a 7, tá? Beijos!